Amém. Irmãos, hoje nós estaremos iniciando uma nova série de exposições em uma nova carta, mas dando continuidade à mesma série que nós já estávamos fazendo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós já finalizamos esta carta, mas a segunda carta aos Tessalonicenses é uma continuidade daquilo que Paulo já havia começado a tratar em sua primeira epístola. Por isso que essa série vai continuar sendo intitulada Vivendo com Esperança. Porque essas duas cartas são comumente tratadas como cartas ou epístolas escatológicas, porque Paulo vai tratar muito a respeito da segunda vinda de Cristo nestas duas cartas e mostra como a perspectiva ou a esperança da vinda de Cristo deve moldar o nosso viver aqui nesta terra. Então, abram a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 1, a partir do versículo 1. Aqueles que encontraram, coloque-se de pé em reverência à palavra de Deus. Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Amém? Amém. O texto diz assim, irmãos. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, temos sempre de agradecer a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé tem crescido muito e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Em razão disso, nós mesmos nos orgulhamos de vós diante das igrejas de Deus, por causa da vossa perseverança e fé em todas as perseguições e aflições que suportais. Isso é prova clara do justo julgamento de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus pelo qual sofreis. De fato, é justo diante de Deus que ele pague com tribulação os que vos atribulam, e para vós que sois atribulados, vos dê alívio, bem como a nós, quando o Senhor Jesus se revelar do céu com seus anjos poderosos em chama de fogo, punindo os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão como castigo a perdição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder, quando naquele dia ele vier para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que houverem crido, pois crestes em nosso testemunho. Por isso, também oramos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos do chamado e cumpra com poder todo bom desejo e toda ação que resulta da fé, para que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Santo Deus, amado Pai, estamos aqui, ó Deus, reunidos diante do Senhor e diante da Tua Santa Palavra para ouvirmos a Tua voz, ó Deus, a voz do Teu Espírito Santo a ministrar em nossos corações. Pedimos que o Senhor, ó Deus, possa agir em nosso meio, com o Teu Espírito Santo trazendo luz às nossas mentes, ó Deus, para que sejamos confortados e confrontados com esta palavra de hoje, Deus. Que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo a me usar neste momento, Deus, para falar aquilo que nós precisamos ouvir. Seja conosco, oramos assim em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, como nós já vimos durante as exposições em 1 Tessalonicenses, Paulo escreve aquela carta tendo por objetivo encorajar aqueles irmãos de Tessalônica que estavam passando por tribulações e perseguições por causa da sua fé. Mas também Paulo escreve para corrigir alguns ensinamentos errados, que estavam sendo semeados na igreja por alguns falsos profetas, por alguns falsos mestres, que estavam espalhando heresias a respeito da segunda vinda de Cristo. E é por isso que essa carta, essas duas cartas juntas, são chamadas de cartas escatológicas, por conter muitas referências ao retorno de Cristo. E a segunda carta, irmãos, que nós estamos iniciando hoje, provavelmente foi escrita poucos meses após a primeira carta aos Tessalonicenses, porque a perseguição que Paulo estava falando já na primeira carta não havia melhorado.
Muito pelo contrário, irmãos, aquela perseguição havia se intensificado ainda mais. E nós devemos nos lembrar, irmãos, que essa igreja foi plantada através do ministério de Paulo, né, através de uma das viagens missionárias de Paulo, acompanhado de Silas e Timóteo, conforme relatado lá em Atos, no capítulo 17, e essa igreja já nasce no meio de muita oposição. Tanto que aqueles irmãos daquela igreja enviam Paulo já ali para outra cidade. Paulo é enviado ali para Atenas para que ele não fique no meio daquela perseguição que estava se levantando e ele possa continuar a sua viagem missionária, né? Timóteo e Silas permanecem ali em Bereia e depois vão se encontrar com Paulo. E é por isso, irmãos, que quando Paulo escreve esta carta, aqui no capítulo 1, versículo 1, ele já cita Silvano e Timóteo, ou Silas e Timóteo, né? Silvano é um outro nome para Silas, certo? E ele cita os dois nesta saudação. Paulo era o autor principal desta carta, mas porque Silas e Timóteo estavam junto dele em sua viagem missionária, na plantação desta igreja, e porque aqueles irmãos já conheciam bem esses dois também, ele os cita já nesta saudação. E ele faz essa saudação, irmãos, como de costume, em todas as suas cartas, e como nós já vimos também na primeira aos Tessalonicenses. Então, irmãos, além dessas perseguições que aqueles irmãos estavam enfrentando, falsos mestres continuavam a semear falsos ensinos acerca da vinda de Cristo, o que resultava em uma desobediência aos mandamentos do Senhor, né? Principalmente, irmãos, pela recusa em trabalhar. Nós iremos ver, e nós já vimos, na verdade, já na primeira carta, que alguns irmãos não estavam querendo trabalhar, porque eles achavam que Cristo iria voltar a qualquer momento naquela época, e por isso não adiantava mais eles se envolverem no trabalho. Mas o que é que isso ocasionava na igreja? Aqueles irmãos estavam se apoiando, irmãos, em outros cristãos que tinham boa fé, que tinham boa vontade e queriam ajudar, mas estavam sendo peso para aqueles irmãos. Então, Paulo escreve, irmãos, para tratar desses três assuntos: para oferecer consolo em meio à perseguição, para oferecer correção acerca desses falsos ensinos que estavam sendo semeados e também para confrontar aqueles irmãos que estavam vivendo em desobediência à palavra de Deus. E neste primeiro capítulo, irmãos, o propósito principal do apóstolo é oferecer ânimo aos Tessalonicenses para que eles permaneçam firmes em meio às adversidades que eles estavam enfrentando. Então, irmãos, o tema desta mensagem é justamente ânimo para tempos de aflição. E neste primeiro capítulo, irmãos, Paulo estimula o ânimo daqueles irmãos de três formas diferentes. Em primeiro lugar, irmãos, Paulo demonstra gratidão pela vida dos Tessalonicenses. Após, irmãos, fazer a sua saudação inicial, como de costume, Paulo, no versículo 3, ele vai colocar em prática aquilo que ele já havia ensinado aos Tessalonicenses no capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, ele vai dizer: sede gratos por todas as coisas. E aqui, irmãos, Paulo mostra que, de fato, ele não estava apenas ensinando, mas ele, de fato, praticava aquilo que ele pregava. E aqui ele agradece, irmãos, ao Senhor, agradece aqueles irmãos por algumas ocasiões. Irmãos, de fato, é muito difícil nós sermos gratos a Deus em todas as ocasiões, como Cristo, como o Senhor nos ordena que sejamos. Porque quando ele diz todas as ocasiões, irmãos, isso inclui aqueles momentos que nós consideramos ser momentos ruins da nossa caminhada. Ser momentos de trevas, né? De tribulação, de perseguição. Como ser gratos nesses momentos? Mas a palavra de Deus nos orienta a ser gratos em todas as coisas. E também a sermos gratos a nossos irmãos. Porque quando nós expressamos essa gratidão aos nossos irmãos, muitos deles que estão desanimados, irmãos, recebem ali um novo ânimo para continuar a sua caminhada. Porque às vezes nós sabemos como confrontar um irmão, nós sabemos como cobrar um irmão, mas nós não sabemos como expressar gratidão por algo que um irmão tenha feito, algo às vezes simples.
mas que nós devemos demonstrar nossa gratidão pela vida daquele irmão. Gratidão porque aquele irmão está aqui conosco, né? Porque nós podemos cultuar ao Senhor ao lado dele. Isso é motivo, irmãos, de ânimo aos que estão desanimados, irmãos. Estão desanimados. E é isso que Paulo faz aqui nos versículos 3 e 4. Versículo 3 ele diz: irmãos, temos sempre de agradecer a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé tem crescido muito e o amor de cada um de vós transborda uns para com os outros. Irmãos, Paulo aqui vai louvar a Deus pela vida daqueles irmãos, porque a fé deles vinha crescendo cada dia mais, de modo que a igreja de Tessalônica se tornou um modelo para todas aquelas outras igrejas. Paulo fala na sua primeira carta que ele já havia falado, a fama daquela igreja já havia se espalhado por várias outras igrejas ali ao redor, irmãos. A fama deles no sentido de darem um bom testemunho, de terem fé, de ter esperança no Senhor, de terem também amor uns para com os outros, irmãos. E Paulo também é grato a Deus, porque a sua oração havia sido respondida. Em 1 Tessalonicenses 3,10, irmãos, Paulo havia orado para que a fé dos tessalonicenses fosse aumentada. E aqui no versículo 3 do capítulo 1 ele diz, ele agradece a Deus porque a fé deles cresceu muito. Então veja, irmãos, como Deus de fato responde às nossas orações que nós fazemos de acordo com a vontade de Deus. Deus muitas vezes não nos atende, segundo Tiago escreve, né? Deus não nos atende, irmãos, porque as nossas orações muitas vezes são egoístas. Nós oramos apenas por nós mesmos. Nós oramos apenas para termos coisas, termos bens, para que nós sejamos vistos. Mas, irmãos, aqui Paulo não ora por ele. Paulo ora por aqueles irmãos. Paulo ora para que a fé deles seja fortalecida. E Deus ouviu a oração do apóstolo Paulo, irmãos. E agora Paulo pode testemunhar que a fé deles, de fato, tem aumentado cada dia mais. Mas nós ainda podemos nos perguntar, irmãos, de que modo a nossa fé pode crescer? Porque você pode dizer, mas eu já tenho fé em Cristo. Eu já sou salvo pela fé, então eu tenho fé. Como que essa fé pode ser aumentada? Será que essa fé não é suficiente? Irmãos, nós temos, todos nós que cremos em Deus, todos nós que já confessamos ao Senhor, de fato essa fé é suficiente, irmãos, para nos salvar. Mas existe ainda uma fé, irmãos, que precisa continuar a crescer. E essa fé é justamente uma confiança em Deus em meio a qualquer circunstância. Irmãos, como é que nós podemos afirmar que temos fé em Deus em relação às questões espirituais, ou seja, em relação à nossa salvação, mas nós não temos fé em Deus em relação às coisas terrenas, em relação àquilo que nós estamos vendo, em relação às coisas que estão nos acontecendo? Porque a gente diz, eu tenho muita fé em Deus, mas na primeira dificuldade que aparece, nós já começamos a resmungar, nós já começamos a duvidar do Senhor, nós já nem sequer queremos ir para a igreja. Então, irmãos, como nós podemos dizer que temos fé em relação às questões espirituais, mas não temos fé em relação às coisas terrenas, que Deus tem cuidado de nós nesta terra, neste mundo? Tiago vai nos dizer também, irmãos, que nós devemos considerar motivo de grande alegria o fato de passarmos por várias provações, porque a prova da nossa fé produz perseverança. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3, ele nos diz isso. Então, irmãos, a tribulação, a provação que aqueles irmãos estavam experimentando não era algo em vão, não era algo, irmãos, que Deus não estava vendo. Não era algo que mostrava a ausência de Deus na vida daqueles irmãos. Na verdade, Deus estava usando aquelas provações, aquelas tribulações, para que a fé daqueles irmãos fosse fortalecida. E assim eles pudessem, irmãos, perseverar até o fim. Então, irmãos, quando nós passamos por provações, quando nós passamos por tribulações, irmãos, é porque Deus está trabalhando a nossa fé. Deus está trabalhando para que nós possamos ser perseverantes, porque a palavra de Deus nos diz, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então, irmãos, a nossa fé, de fato, precisa ser provada, ela precisa ser treinada para que ela venha a ser fortalecida. Assim como o nosso corpo, né? Nós precisamos treinar
para que o nosso corpo, nossos músculos se fortaleçam, a nossa fé também precisa ser treinada. E aqueles que já treinaram sabem que no início não é muito bom. Não, pastor Marinaldo? Não é muito bom. Dói, você não sente mais nada ali, não sente vontade de ir, mas depois vem o resultado. Os músculos começam a se desenvolver, o corpo começa a crescer. E assim Deus faz, irmãos, com relação à nossa fé. A nossa fé é provada e às vezes dói, mas Deus está nos fazendo crescer em nossa fé e em nossa perseverança. E o segundo motivo de gratidão de Paulo está no versículo 4, irmãos. Ele diz: em razão disso, nós mesmos nos orgulhamos de vós diante das igrejas de Deus por causa da vossa perseverança e fé em todas as perseguições e aflições que suportais. Esse segundo motivo de gratidão, irmãos, também é uma resposta de oração de Paulo. Em 1 Tessalonicenses 3,12, ele vai orar para que aqueles irmãos cresçam em amor. E aqui, irmãos, ele vai orar, ele vai, na verdade, louvar a Deus, vai elogiar aqueles irmãos, porque o amor deles, irmãos, tem transbordado. Veja o final do versículo 3, irmãos. E o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Então veja, irmãos, que o amor daqueles irmãos, na verdade, tem transbordado como um copo que não pode se conter de tão cheio, ele precisa, de fato, transbordar. Existe um comentarista que vai dizer, irmãos, algo bem interessante, que nós não devemos ser como cisternas, que apenas retêm a água, mas que nós devemos ser como fontes que jorram água para outros também. Assim deve ser o cristão, não deve apenas guardar tudo para si mesmo, mas deve transbordar em amor para Deus em primeiro lugar e uns para com os outros, irmãos. E é isso que Paulo tem louvado a Deus, ele louva ao Senhor, mas também elogia aqueles irmãos. E muitas vezes nós vemos as pessoas esfriarem o amor por causa de algumas situações que aconteceram em sua caminhada cristã. Mas quando nós olhamos, irmãos, para os Tessalonicenses, podemos ver que, de fato, eles eram essa igreja modelo, porque em meio às perseguições, em meio a falsos mestres que estavam surgindo, em meio a alguns irmãos que estavam se aproveitando da boa vontade de outros irmãos, eles continuavam a demonstrar o amor. Porque Jesus diz que é dessa forma que as pessoas reconhecerão que nós somos, de fato, discípulos do Senhor, se nós amarmos uns aos outros. Então, o amor deve ser a marca do verdadeiro discípulo do Senhor. Como Paulo vai dizer, escrevendo aos Gálatas, o amor é o cumprimento da lei. Então, se nós quisermos, de fato, ser obedientes à lei, aos mandamentos do Senhor, nós devemos, irmãos, expressar isso através do amor. Aqueles irmãos sabiam que o amor não é meramente um sentimento, mas uma decisão. Porque é isso que nós imaginamos hoje em dia. Nós pensamos, muitos casamentos, têm acabado e as pessoas dizem, é porque o amor acabou. Mas o amor não é simplesmente um sentimento, mas sim uma decisão. O amor é um mandamento do Senhor para nós, irmãos. É por isso que ele diz que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Se nós fôssemos depender, irmãos, dos nossos sentimentos, como é que nós poderíamos colocar em prática o amor por alguém que nos faz mal? É uma decisão, irmãos. É uma decisão que nós devemos demonstrar, não apenas através de palavras, mas através de ações, independente do que aconteça. E muitas vezes será difícil, irmãos. Será difícil, mas não é possível. E essa igreja, irmãos, que nós estamos vendo aqui, nos mostra que de fato isso é possível. E no versículo 4, Paulo vai elogiar diretamente aqueles irmãos, como nós lemos. Ele diz, nós nos orgulhamos de vós. Irmãos, Paulo não elogia aqueles irmãos porque o templo deles era espaçoso, era bonito, tinham cadeiras boas, tinham um bom ministério de louvor, um bom equipamento musical, ou tinha várias salas na igreja. Não, ele não vai elogiar aquela igreja por isso, irmãos. Paulo vai elogiar porque eles eram crentes fiéis a Deus. Irmãos, quando as pessoas olham para nós, o que é que elas veem em sua vida? Será que ela vê um crente que de fato é fiel ao Senhor, independente da circunstância?
Porque, irmãos, a nossa fidelidade a Deus é demonstrada justamente quando nós estamos passando pelas dificuldades. Porque é fácil, irmãos, nós sermos fiéis ao Senhor, nós dizermos que amamos a Deus, nós sermos gratos ao Senhor quando as coisas estão indo bem. Mas e quando as coisas estão indo difícil, irmão? Estão indo difíceis para nós? Como é que nós demonstramos que somos fiéis ao Senhor? Então, irmãos, é dessa maneira que nós vamos ser forjados a sermos crentes verdadeiros, quando permanecermos firmes em Deus, mesmo em meio às provações. E aqueles irmãos comprovavam que eram verdadeiramente fiéis. Então, irmãos, que nós, de fato, possamos ser elogiados pelos outros por isso, por sermos fiéis ao Senhor em quaisquer circunstâncias. O segundo motivo, irmãos, que Paulo vai estimular o ânimo daqueles irmãos é em relação à promessa da vinda de Cristo. Nós vemos do versículo 5 até o versículo 10, irmãos, que Paulo vai nos falar que Cristo virá. Novamente, irmãos, Paulo retoma o assunto da segunda vinda de Cristo como um estímulo para que nós possamos viver neste mundo, para que nós possamos viver de fato com esperança. Ou seja, nós não devemos olhar para as coisas aqui desta terra, para as dificuldades terrenas, mas devemos nos ater, irmãos, às promessas que o Senhor nos fez. Em meio às perseguições, em meio às tribulações que nós enfrentamos, a nossa tendência natural é a de pensar, irmãos, que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou. Nós pensamos, mas por que eu estou passando por essa dificuldade? Eu tenho sido fiel a Deus, eu tenho amado o Senhor, mas por que Deus está me colocando nessa circunstância? Mas, irmãos, Paulo fala justamente o contrário. Veja o versículo 5. Quando ele fala isso, irmãos, ele está se referindo ao que ele acabou de dizer em relação às perseguições e aflições que aqueles irmãos estavam vivendo. Ele diz, isso é prova clara do justo julgamento de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual sofreis. Então, irmãos, o sofrimento que os tessalonicenses estavam enfrentando mostravam que, de fato, eles eram filhos de Deus. Porque o Evangelho, irmãos, nunca nos prometeu a resolução de todos os nossos problemas. Existem alguns aí fora que pregam isso, né? Dizem, venha para essa igreja, que todos os seus problemas serão resolvidos e tudo vai se resolver, você vai viver bem, você vai ter riqueza, prosperidade, saúde. Mas, irmãos, o Evangelho não nos promete isso. Cristo mesmo nos falou que nós iríamos enfrentar várias tribulações, mas ele disse também, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, irmãos, o Evangelho nos diz que nós iríamos enfrentar perseguições. Ele já havia falado isso, irmão, no Sermão do Monte. E muitos cristãos hoje em dia, ou muitos dos que se dizem cristãos, irmãos, não enfrentam nenhum tipo de perseguição. Sabe por quê, irmãos? Porque as vidas dessas pessoas estão sendo moldadas não pelo Evangelho, mas sim pelo mundo. Essas pessoas querem agradar tanto a Deus quanto as pessoas. Elas não querem mais pregar o Evangelho que envolve o arrependimento. Elas não querem mais falar a respeito do pecado, irmãos. Hoje mesmo eu vi uma notícia de que saiu aí um bloco, no meio do carnaval, um bloco gospel. E as pessoas estavam lá no meio da rua, desfilando, batendo tambor, dizendo que estavam evangelizando, mas sem confrontar o pecado, sem falar a respeito do arrependimento. Então, irmãos, eles fazem isso porque eles não querem ser criticados, eles querem ser amados por todos. Mas, irmãos, a partir do momento em que nós começamos, de fato, a pregar o genuíno evangelho, o verdadeiro evangelho, de fato, nós sofreremos alguns tipos de perseguições. E as perseguições, irmãos, já estão começando a aparecer. Perseguições ainda um pouco veladas, mas que irão se intensificar, irmãos. Daqui a alguns anos, essas perseguições irão se intensificar e nós devemos estar preparados para isso, para sermos fiéis ao Senhor, mesmo em meio a essa perseguição. E o fato, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, e o fato de nós estarmos enfrentando essas perseguições, no caso daqueles irmãos, é porque eles estavam justamente sendo fiéis ao Senhor. Então nós não devemos achar que o Senhor nos abandonou em meio às tribulações. Se nós passamos por dificuldades, irmãos, o Senhor está conosco, Ele está nos moldando também. E nos versículos seguintes, versículos 6 ao 8, Paulo vai falar, irmãos, sobre a consequência
para aqueles que perseguem o povo de Deus e também a recompensa para os que são fiéis. Veja o versículo 6. De fato, é justo diante de Deus que ele pague com tribulação os que vos atribulam, e para vós que sois atribulados, vos dê alívio, bem como a nós, quando o Senhor Jesus se revelar do céu com seus anjos poderosos em chama de fogo, punindo os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Irmãos, enquanto eu preparava este sermão, eu ouvi uma história bem interessante. Uma história de dois agricultores, um que era cristão e outro que era ateu. Quando chegou o tempo da colheita, irmãos, o ateu zombou daquele agricultor que era cristão, pois, ao que parecia, Deus não havia o abençoado muito. Havia ali uma grande colheita, para o ateu, a família do ateu estava saudável, seus campos estavam repletos, e sem dúvida aquela colheita lhe renderia um bom dinheiro. E aí o ateu diz: pensei que valia a pena crer em Deus e ser cristão, zombando do outro agricultor. E o cristão respondeu: é claro que vale, porque nem sempre a nossa colheita é aqui nesta terra. Então, irmãos, nós poderemos passar por dificuldades aqui, poderemos passar tempos sem uma colheita farta, sem uma colheita próspera, mas e no futuro, irmãos? A pergunta que devemos fazer é: como será o futuro do incrédulo, daqueles que zombam de Deus, daqueles que rejeitam a Deus? Porque muitas vezes nós nos questionamos: mas aquela pessoa não crê em Deus, aquela pessoa está fazendo tudo de errado, mas está aí se dando bem, está vivendo bem. Por enquanto, irmãos, por enquanto. Se nós não estamos indo bem, nós teremos uma recompensa no futuro. Nós não devemos olhar para esta terra, irmãos. No versículo 9, Paulo vai nos dizer qual será o destino dessas pessoas. Ele diz: estes sofrerão como castigo a perdição eterna, ou em algumas versões, a destruição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Irmãos, quando Paulo diz aqui no versículo 9 a destruição eterna, ele não está querendo dizer que os incrédulos simplesmente deixarão de existir, como pensam algumas pessoas, irmãos. Mas o próprio Jesus, em Mateus 25, 46, deixa bem claro, irmãos, que os ímpios irão para um lugar onde sofrerão o castigo eterno. Não terá fim, irmãos. A vida dessas pessoas não terá fim. É a condenação eterna. Essa palavra perdição, irmãos, pode significar uma ruína, um completo afastamento do Senhor, das suas bênçãos, da presença dele, irmãos. E o que eles experimentarão neste lugar é apenas a ira do Cordeiro que será derramada sobre eles. E Paulo não diz isso para causar medo nas pessoas, mas para mostrar a realidade do julgamento que virá sobre o mundo. Porque às vezes as pessoas dizem: mas não devemos pregar esse tipo de mensagem. Nós não devemos mais pregar sobre isso. Devemos falar apenas sobre o amor. Mas, irmãos, pense o seguinte: pense que você vai ao médico porque você está sentindo alguns sintomas. E aquele médico faz alguns exames em você e chega a um diagnóstico. E esse diagnóstico, irmãos, não é nada bom. Pense que você tem um diagnóstico ruim, negativo. Será que aquele médico, irmãos, por amor ao paciente, pode dizer: você não tem nada, pode ir, para você sair feliz dali do consultório, mas estando morrendo por dentro? Será que o médico poderia fazer isso, irmãos? Da mesma forma, nós temos o diagnóstico do mundo, porque o mundo, irmãos, está morrendo, e a doença se chama pecado. Então nós devemos falar para o mundo a respeito dessa doença, mas dizer também que existe uma cura, está no Evangelho, irmãos, está em Jesus Cristo, que existe salvação, irmãos, para essas pessoas. Nós precisamos, irmãos, informar para as pessoas o quão terrível pode ser as consequências da incredulidade. Então, irmãos, nós temos esse diagnóstico, nós devemos levar para as pessoas enquanto ainda há tempo para o arrependimento. E Paulo também fala, irmãos, que no tempo futuro, quando Cristo vier, ele dará alívio para a igreja. Veja o versículo 7 novamente. E para vós que sois atribulados, vos dê alívio. E o versículo 10.
quando naquele dia ele vier para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que houverem crido, pois crestes em nosso testemunho. Então, irmãos, embora a igreja hoje experimente tempos de aflição, de dores, é por um curto período de tempo. Porque, irmãos, o que é a nossa vida aqui nesta terra comparada à eternidade que nós passaremos com o Senhor, irmãos? A eternidade será desfrutada inteiramente na presença de Deus. Um lugar, irmãos, onde nós nem sequer lembraremos dos tempos ruins, dos dias maus, dos sofrimentos, das dores, das aflições que nós experimentamos nesse tempo, mas teremos apenas uma vida de abundante alegria na presença do Senhor, irmãos. E é essa esperança que deve nos fortalecer e deve nos dar ânimo para viver em tempos de aflições como nós vivemos hoje, irmãos. Os nossos olhos, irmãos, devem estar sempre fixos no Senhor e nas suas promessas. E o terceiro motivo, irmãos, que Paulo oferece ânimo para aqueles irmãos é por meio da oração. Versículo 11 e 12. Versículo 11, Paulo diz: por isso também oramos sempre por vós, para que o nosso Deus os faça dignos do chamado e cumpra com poder todo o bom desejo e toda ação que resulta da fé. Depois de elogiar, irmãos, aqueles cristãos de Tessalônica e de animá-los com a esperança da vinda de Cristo, Paulo finaliza este primeiro capítulo orando pelos crentes. E Paulo aqui mais uma vez vai colocar em prática aquilo que ele já havia ensinado aos Tessalonicenses, no capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5, 17, onde ele diz: orai sem cessar. E aqui Paulo diz que ora sempre por aqueles irmãos. Por isso, também oramos sempre por vós. Paulo, de fato, vive, irmãos, aquilo que ele prega. A oração para Paulo não era apenas um mero ritual, mas sim um estilo de vida. Constantemente, Paulo estava em oração e orava por todos aqueles cristãos, irmãos. É muito provável que Paulo tivesse ali uma lista de oração e ele passasse um bom tempo, irmãos, intercedendo por aqueles irmãos. É interessante que Paulo não ora nas suas cartas, não ora muito por si mesmo. Ele ora muitas vezes, irmãos, por aqueles irmãos, por aqueles cristãos, por aquelas igrejas às quais ele está escrevendo. E aqui nós temos que fazer uma pergunta: quanto tempo nós temos gastado orando pelos nossos irmãos, intercedendo por cada um deles? Será que as nossas orações a Deus e os nossos pedidos são apenas por nós mesmos? Ou será que quando nós oramos ao Senhor, nós fazemos uma longa lista de pessoas pelas quais nós devemos orar? Quando nós pedimos a oração às pessoas, será que nós oramos, pedimos por outras pessoas ou pedimos apenas por nós mesmos? Pensamos apenas em nós mesmos? E uma característica de um cristão é essa, irmãos: a oração feita uns pelos outros. Nós devemos nos importar, nos preocupar com os outros, porque a oração é um meio de graça que o Senhor nos concede, irmãos, para que possamos crescer e possamos ajudar outros a crescer também. Amém. Por isso, ore continuamente por seus irmãos. E aqui nós vemos dois motivos de oração, irmãos. Ele primeiro ora para que Deus os faça dignos do chamado. No versículo 11 ele diz: para que o nosso Deus vos faça dignos do chamado e cumpra com poder todo bom desejo e toda ação que resulta da fé. Irmãos, aquela igreja vivia no meio de uma intensa perseguição, mas a perseguição apenas revelou quem de fato eles eram, que eles eram crentes fiéis ao Senhor. E é claro, irmãos, que quando Deus envia perseguições ou tribulações para nossas vidas, não é porque Ele não conhece os nossos corações. Ele conhece, irmãos. Mas muitas vezes nós mesmos não conhecemos o nosso coração. Então as provações vêm para que nós mesmos possamos ser fortalecidos, para que a nossa confiança em Deus cresça. E a nossa reação, irmãos, muitas vezes é orar para que Deus nos livre das tribulações. Mas como Paulo, irmãos, nós devemos orar para que Deus use as tribulações que nós estamos enfrentando, para que nós sejamos fortalecidos, para que nós nos achemos dignos diante do Senhor. Assim como Paulo orava aqui, para que Deus, os faça dignos.
E no versículo 12, irmão, nós temos o segundo motivo de oração de Paulo. Veja, para que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. A tribulação que aqueles irmãos estavam enfrentando também servia de testemunho para outros irmãos que ainda não criam em Deus. Aquelas pessoas, os incrédulos, veriam a fé daqueles irmãos, a fé daquela igreja e assim glorificariam a Deus. A nossa vida diária, irmãos, deve glorificar a Deus. Tudo que nós fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Porque existe o risco de nós, como pecadores, fazermos algo apenas para sermos vistos, para que as pessoas nos aplaudam, para que as pessoas nos elogiem. Mas não é isso que nós devemos fazer, irmãos. Nós vivemos em um mundo tão individualista, mas o que o Senhor quer é que nós façamos tudo para que Ele seja glorificado. As pessoas devem ver a Cristo em nossas vidas, irmãos. Para nós concluirmos, irmãos, neste primeiro capítulo, nós vimos algumas formas de nós sermos encorajados por Deus, de nós termos ânimo em Deus e também de nós encorajarmos outros que estão passando por tribulações, por aflições. Paulo nos ensina, irmãos, que devemos louvar a Deus e devemos demonstrar gratidão pela vida de nossos irmãos. Amém. O louvor é uma das melhores armas, irmãos, para lutar contra Satanás. Porque quando ele vem contra nós, a nossa reação primeira é reclamar, murmurar, é nos afastar do Senhor. Mas e por que quando nós passamos por tribulações, nós não louvamos a Deus? Nós não passamos a glorificar ao Senhor? Dessa maneira que nós iremos crescer, irmãos. E nós também devemos demonstrar gratidão pelos irmãos que nós temos. Demonstre gratidão pela vida do seu irmão que está ao seu lado. Paulo também nos ensinou, irmão, nesse primeiro capítulo, que os nossos olhos devem estar fixos na promessa que o Senhor nos fez. Irmãos, Ele prometeu, o Senhor nos prometeu que virá para nos trazer alívio para as nossas tribulações, irmãos. Nós não experimentaremos a condenação, nós experimentaremos a salvação quando Ele vier. E aqueles que nos perseguem, aqueles que permanecem incrédulos é que experimentarão a condenação eterna. Mas nós devemos descansar, porque Ele nos prometeu alívio nele, irmãos, na sua segunda vinda. E por fim, Paulo nos ensina a orar constantemente e interceder uns pelos outros. Irmãos, a oração deve ser um estilo de vida de todo aquele que já entregou a vida a Cristo. E lembre-se, a nossa oração não deve ser apenas por nós mesmos, mas por todos os nossos irmãos, para que eles sejam fortalecidos e cresçam cada dia mais no Senhor. Então, que Deus nos ajude de fato, irmãos, a vivermos dessa maneira, a sermos uma igreja exemplar, como aquela igreja de Tessalônica. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, queremos te agradecer por esse momento de exposição da tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque cremos que o Senhor falou aos nossos corações através desta leitura, através deste capítulo, e pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa de fato aplicar esta palavra em nossos corações, em nossas vidas, que sejamos, ó Deus, renovados em nosso ânimo, porque Paulo escreve para encorajar aqueles irmãos, mas para também confrontá-los a viver de maneira digna do Evangelho. Então nos ajuda, Senhor, a vivermos dessa maneira, que sejamos cristãos exemplares, que sejamos uma igreja exemplar, ó Deus, reconhecida pela sua fidelidade ao Senhor, pela sua fé, pela sua esperança e o amor que tem pelo Senhor e também uns pelos outros. Seja conosco, Pai, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.